base para a nossa lição de hoje, Romanos 1, de 18 a 32. Hoje nós temos vários textos que vai ser acompanhado, lido pela congregação, por todos que estão presentes. Romanos 1. Sobre esse tema, as Escrituras Sagradas têm muitos textos pertinentes, muitos. Mas foi escolhido Romanos 1, 18 a 32, que é um texto bem forte, bem interessante, sobre esse tema. Romanos 1, de 18 a 32. A gente vai fazer essa leitura, e como ela é bem direcionada para essa questão, eu vou pedir que os irmãos leiam com muita atenção, porque qualquer contribuição para a nossa lição de hoje é 10, é válido, é muito importante. Romanos 1, de 18, uma leitura alternada, né? Vamos fazer assim. Eu vou ler devagar e também os irmãos seguem em frente. 1, de 18 a 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, inclui homens e mulheres, que detêm a verdade pela injustiça. 19. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas por Ele. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Servindo a criatura em lugar do Criador. 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, é o que acontece no nosso mundo de hoje, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes.
Continuando, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, esse mundo tem esse problema, né? Presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Pesado. Esse texto realmente vai fundo no ser humano, durante todo esse tempo que o homem existe sobre a terra, né? A pregação de hoje foi uma pregação calhou no nosso coração. Nós vimos aí Deus, um Deus da família. Quando Ele criou a terra, preparou ela para o homem, Ele criou a terra para nós, seres humanos. Aí Ele criou a família, homem, mulher, e Deus os abençoou. Então, é um fato muito importante, que tem uma ligação que nós ouvimos do Salmo 120 quem gravou? 28. Muito bom mesmo. Irmãos, números de deuses sobre a terra. Alguém seria capaz de chutar um número aí? Olha, eu entrei na internet para verificar isso. Olha, só na Índia, 330 milhões. Um absurdo, né? E no único Deus que nós temos, um Deus verdadeiro, Ele atende todas as áreas da nossa vida. Não é verdade? A gente percebe isso, né? A verdade é que se eu começasse a dizer os nomes dos deuses que existem por essa face da terra, acho que a manhã de hoje não seria suficiente jamais. É muito, é muito. Só na Índia, como eu falei, são 330 milhões. Imagine por essa terra imensa em que nós vivemos. E Deus, desde o princípio, eu sou o Senhor teu Deus. Começou lá em Gênesis. Interessante, uma coisa curiosa, é que o livro do Gênesis não fala de outros deuses durante várias páginas. Mais firmemente fala isso em Êxodo, quando ele dá, não é? Lança as tábuas da lei, né? Advertindo o seu povo contra essa questão. A idolatria é uma coisa que está muito ligada à humanidade onde nós vivemos. Olha só o que está escrito ali, ainda está um pouquinho fora da nossa lição, mas vamos lá. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Olha só quem falou isso. O nosso reformador, o homem que deu origem à igreja presbiteriana, né? Calvino. Se você for lá no seu celular e ver as frases de Calvino, ela está entre essas frases. E ele tem várias frases bem pertinentes a diversas questões na nossa vida. Reconhecer essa inclinação do coração humano nos ajuda a focar no que realmente importa, que é manter Deus no centro das nossas vidas. É muito importante citarmos isso, porque por aí afora, não vamos citar religiões, não há interesse nisso, nem tampouco pessoas, mas a verdade é que nós temos limitações enormes. Eu, como ser humano, eu sei que eu sou muito limitado em várias questões do dia a dia. E nas questões espirituais, eu dependo do meu Deus.
E neste Deus, eu tenho todas as minhas questões atendidas. Deus fala a cada um de nós em diversas áreas. Aí por fora tem Deus do sol, Deus da luz, Deus da energia, Deus disso e daquilo. Mas o meu Deus, Ele me atende em todas as áreas da minha vida. Os falsos deuses podem assumir a forma de roupas, olha só, casas, negócios, máquinas, automóveis, iates, times de futebol, entre outras. Vocês já olharam no campo de futebol como é que ficam? Vou dizer homens, porque tem mulheres também pelo meio, né? Vamos generalizar. Como é que eles ficam quando recebem um gol do adversário? Choram, lamentam, ficam abatidos, correm lágrimas nos olhos. Olha a situação de quem passa por uma questão dessa, né? Infelizmente, é como eu estou falando, ainda estamos fora da nossa lição, porque a nossa lição, ela tem um foco. Temos que ter cuidado com a falsa adoração. Muitas vezes nós nem sabemos que estamos adorando alguma coisa. Quando acordamos e vemos que realmente nós estamos fora do foco maior que nós devemos ter no nosso Deus Criador. Alguém leia para mim Colossenses 3,5. Olha, nós vamos solicitar bastante. Levante a mão, quem tiver contexto, para que o nosso irmão chegue com o microfone. Olá. Lê devagar esse texto. Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Viram só? Muitas situações se incluem em idolatria. A partir daqui, a idolatria é um problema sério em nosso país e um desafio à igreja evangélica brasileira. Há um tempo atrás eu pensava que a idolatria ela estava concentrada em nosso estado. Que mentira, né? Nos estados do nosso país, onde é muito forte esse tema, onde existe muita idolatria, né? Aparente. Inclusive Rio Grande do Sul é lá onde o espiritismo é muito forte e tantas outras religiões. Muita gente adorando a diversas coisas, né? Isso sendo empecilho muitas vezes até para a própria igreja chegar num lugar desse e pregar o evangelho. O que fazer para combater a idolatria? Pensem um pouquinho. O que fazer para combater a idolatria? Veja só, coisas que são muito importantes quando pensarmos nessa situação. A primeira delas, sem intolerância religiosa. Hoje a mídia, a humanidade de um modo geral, estão muito preocupados com isso. De vez em quando surgem nos noticiários, né? Alguém que agiu com imprudência na hora de falar sobre alguém que estava nessa situação. E com sabedoria e sensibilidade. Nós temos que ter muita sabedoria na hora de tocarmos num tema desse com alguém, né? E veja só a forma exata, correta de agirmos. Vai, bichinho, funcione. O Evangelho de Cristo. Esse é o meio correto. Vamos esquecer as explicações, as teorias. Vamos ser simples na nossa fala. Precisamos pregar o Evangelho de Cristo. Essa é a forma correta. Não precisa nem citar essa questão de idolatria.
só em você pregar o Evangelho, você está abrangendo plenamente essa questão que hoje estamos abordando. Gálatas 5, 19 e 20. Alguém pode ler esse texto para nós? Levante o dedo aí, rapidinho. Pronto. Vamos ver o que fala Paulo aos Gálatas, 19 e 20. Lê devagar. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Nossa, quanta coisa, né? Quanta coisa chama-se idolatria. E Paulo, ele se preocupa em entrar em detalhes de cada situação, né? De cada coisa. Apresenta a idolatria como obra da carne. Está explicado, né? Infelizmente, a humanidade está aí presente nessa questão. E olha só, a humanidade, nós estamos incluídas nela, né? Não vamos apontar dedo para ninguém. Muito importante isso. Quando o relacionamento com Deus é pervertido, tudo mais pode acontecer a partir daí. E assim nós vamos entrar na nossa lição de hoje, diretamente. Vamos refletir. Nós temos 3 temas aqui. A primeira delas, a idolatria perverte o comportamento humano. Alguém leia Romanos 1:25. Romanos 1:25. Eu falei que nós íamos usar muito dos textos bíblicos, né? É a melhor fala que tem, é a palavra de Deus. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Os homens preferiram deixar o Deus vivo e verdadeiro de lado, ficando com a idolatria. Infelizmente, esse foi o grande mal da humanidade. Muito cedo eles começaram realmente a procurar formar deuses de acordo com o seu próprio conhecimento. Uma coisa interessante é que os homens, eles querem resolver as coisas com sua própria sabedoria, né? Existem aqueles até que parecem que são ateus. Na verdade, eles têm explicações para tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado a lidar com essas criaturas, com essas pessoas. Realmente que muitas vezes fica difícil a gente apontar para a pessoa e dizer alguma coisa. Mas se você puder dar o seu testemunho, pense mais diretamente naquilo que nós falamos ainda há pouco. Fale de Jesus. Pregue o Evangelho. De alguma forma, com a sua vida primeiramente. O testemunho da gente influencia muito mais que as nossas palavras. Eu estou fazendo parte dos Gideões, eu e a Lene, há muito tempo. E uma coisa que lá se trabalha muito é a questão do testemunho. Se você não dá testemunho de vida, não adianta o que você fala, o que você prega. Porque com certeza o Espírito Santo não está presente nessa hora. Tem que estar presente a carne, é a obra da carne. Então temos que ter muito cuidado com a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual. Esta atitude afeta não apenas a relação do homem com Deus, mas também a relação consigo e com o outro. É a questão do testemunho. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado com essa questão. Vamos ler um texto agora.
Na verdade, nós vamos repetir para frisar esse texto, porque eu falei que esse texto de Romanos é um texto bastante pertinente, né? Um momento. Tem que ter cuidado para não apertar muito de uma vez só, né? Pronto. Romanos 1, 28 a 29. Vamos ler esse texto aí? Alguém levante a mão. É 28 e 29a. É só o comecinho. Atenção. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade. Etc, etc e etc. Né? A verdade é isso aí. Essa verdade bíblica é facilmente verificada nos dias de hoje, quando as relações sociais atingem um nível de decadência insuportável. Vou repetir. Esta verdade bíblica é facilmente verificada nos dias de hoje, quando as relações sociais atingem um nível de decadência insuportável. Como é que a gente fica, às vezes, boquiaberta, né? Com as certas ações que ocorrem no mundo em que vivemos, né? Na televisão. Infelizmente, a televisão entra dentro dos nossos lares e a gente percebe nos noticiários, nas novelas, em tantas outras situações, na universidade onde você estuda, no mundo aí fora de modo geral, nas festas mundanas que nós presenciamos, infelizmente, porque entram no nosso lar. Quando alguém deixa de confiar em Deus para confiar em alguns outros elementos da criação, o coração se obscurece e disso decorre toda espécie de pecado, como o apóstolo Paulo começou a explicar no versículo 24 a 28. Repita essa leitura para mim, por favor. Romanos 1, 24 e 28. Pode ler. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição provável para praticarem coisas inconvenientes. E 29 a 32 é o que nós lemos anteriormente em Romanos 1. Logo, Paulo considera a idolatria a essência do pecado. Vejam só. Logo, Paulo considera a idolatria a essência do pecado. Você se torna aquilo que adora. Olha só que coisa interessante. Tem um estudioso que apresentou um trabalho sobre esse tema. A criatura assume o lugar do Criador e o caos se estabelece. Quer ver um exemplo? Os imperadores romanos. Não é verdade? Eles se achavam deuses. E quantos de nós cristãos foram mortos por essa questão? Ficou lá atrás. Mas fica aí como exemplo para cada um de nós. E não se assuste se o mundo em que nós vivemos muitas vezes acontecem coisas semelhantes ainda. Não é verdade? Alguém quer apresentar alguma questão? A idolatria é terrível afronta a Deus. Veja só, pois deforma o homem. Presbítero. Pronto, pode falar. Pode usar da voz. O senhor falou sobre compartilhar, né, as nossas experiências como cristão. E eu vou compartilhar, resumir a minha,
que foi muito em cima desse tema aí, de idolatria e de outros deuses, né? Quando eu tive dúvida de quem era Deus verdadeiro, até porque eu tenho outros amigos que idolatram outros deuses também, e o Espírito Santo me colocou aquela sede de procurar saber, né, de ser um bereano, né, como a gente fala aqui na igreja. Eu procurei saber uma característica do Deus verdadeiro, e o Espírito Santo me colocou o atributo da criação dele, né? Que a princípio, se a gente parar para pensar, se do nada existe tudo, então o atributo principal ou inicial do Deus verdadeiro é a criação, porque ele criou, né? E quando eu pego esse atributo e tento compartilhar, verificar quem era o Deus verdadeiro, eu não vejo, por exemplo, nos milhões e milhões que o senhor falou no início, por exemplo, os romanos adoravam planetas, né? Mas a característica de um planeta não pode ser um criador, porque o próprio planeta é uma criação, né? Às vezes também pode ser outros deuses, como animais, né? Na Índia, que tem a vaca, que tem o crocodilo no Egito, eles são considerados deuses, mas por mais que eles possam ser considerados deuses, só aí nesse atributo da criação já desmonta essa verdade, porque um crocodilo não pode criar nada e nem a vaca pode criar nada. E como a gente vai na Escritura e ver que Gênesis, logo no princípio, Deus, aquela coisa toda, a gente já pode quebrar pela raiz aí de quem poderia ser o Deus verdadeiro. Não é fácil, né? A idolatria é terrível, né? Pode falar, meu querido. Chega. E Paulo, quando fala, né, que a idolatria é a essência do pecado, quando a gente reporta ao início, a Adão e a Eva, né, Adão, ele ficou incrivelmente tentado ao conhecimento. Foi isso que Satanás colocou, né? Olha, se você comer dessa árvore, você vai ter todo o conhecimento, tudo do bem e do mal, você vai ter noção, você vai ser como o próprio Deus. Foi essa a ideia. Então ele estava substituindo a presença de Deus, ofereceu a Adão, né? E Adão foi tentado por isso, né? Ofereceu, né, ao invés do estar com Deus, do ser de Deus, ele ofereceu o conhecimento de tudo aquilo que Deus tinha. Então ele foi tentado naquele momento e caiu. Então por isso que a ideia de que a idolatria é a essência do pecado, é importante a gente ter isso bastante firme, porque tudo aquilo que substitui a presença, né, e a ideia de Deus na nossa vida é pecado. Muitas vezes a gente faz referência eventualmente a um santo, ligado mais àquilo que a gente vê na nossa terra, na nossa região. Não, os ídolos de barro, os santos e tal. Mas existem outras formas de idolatria que tiram Deus do centro e colocam outras coisas, outras questões que às vezes são até legais, vamos dizer assim, que são interessantes e que muitas vezes a gente não percebe. Por exemplo, tem pessoas que cultuam a família ao invés do Senhor, retiram de Deus, cultuam o filho, cultuam a esposa, cultuam o trabalho, cultuam a faculdade, e o Senhor vai ficando em segundo, em terceiro, em quarto plano, né? Enquanto a nossa vocação, nós somos chamados para o louvor da glória de Deus. Então nós tiramos esse Deus e colocamos outras coisas, outras circunstâncias no lugar. Então eu acho que a partir daí é que a gente percebe que, de fato, né, a idolatria é o fruto de todo pecado, né? Precisamos da contribuição da mulher também. Estou vendo já dois aí apresentando coisas boas, úteis, né? A idolatria é terrível afronta a Deus, pois deforma o homem criado à sua imagem e semelhança.
e promovem a rebelião contra o Criador. Gente, nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Eu acho que está aí uma coisa, inclusive, que faz com que o homem ande procurando deuses por aí, quando existe um Deus verdadeiro, né? Pode falar, presbítero Paulo. A idolatria é o homem, né? Deixando de adorar o Criador para adorar a criatura. Verdade, presbítero. Nós vamos tocar nisso, a questão. Vamos ao segundo tema a ser discutido. A idolatria promove a inversão de valores. Nós vemos isso em algumas religiões aí por fora, onde há essa inversão de valores, né? A idolatria afasta o homem do padrão estabelecido por Deus, segundo a sua perfeição. Veja só, acabou de citar ali, o artífice molda um pedaço de ferro e madeira e barro, fazendo esculturas que lhe atribuem um valor inexistente. Tem um texto em Isaías 44, 9 a 20, falando sobre a loucura da idolatria. Mas vamos mais à frente, vamos a esse texto agora. A idolatria, ela cega, olha só, a idolatria cega o indivíduo, impedindo-o de ver que adora algo que não tem valor. Nós temos isso nos nossos conhecidos, já vai. Pessoas que adoram imagens, adoram criaturas, olha só, e não enxerga um palmo à frente dos seus olhos, né? Pode falar, minha irmã. Rapaz, na hora que eu estava lendo aqui, eu achei bem interessante, eu achei riquíssimo essa frase, voltando só um pouquinho, porque tem um livro todo mundo já sabe, do Pequeno Príncipe, que fala bem assim: tu te tornas totalmente responsável por aquilo que você cativa, por aquilo que você guarda. Aí esse autor que o irmão falou aí fala bem assim: você se torna aquilo que você adora. Então eu achei assim bem interessante. E aí eu estava aqui meditando que Paulo, ele segue essa frase, porque Paulo fala bem assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo carrega, faz a simbologia aí dessa frase, que ele é aquilo que ele adora. Ele carrega Cristo. Então por isso que ele fala para as pessoas: sede meus imitadores, porque eu, tenho um exemplo de quem eu adoro. E muitas vezes a gente vê por aí, como eu já fui, da doutrina católica há muitos anos atrás, então eu me ficava vislumbrada com as vidas dos supostos santos dentro da Igreja Católica, Maria, José e tal. Claro que eles são um exemplo para a nossa vida, mas existia o buraco, o vácuo, o vazio. Porque se pega essa frase, que eu me torno aquilo que eu adoro algo oco, algo vazio, que vai ficar lá sem aquele preenchimento. Porque nós nascemos realmente com esse vácuo, para que venha Cristo e preencha esse vácuo. Então, por isso que a idolatria, ela é cega, porque as pessoas idolatram algo que não tem contexto, que não tem conteúdo. E quando você adora a Cristo, você se torna preenchido, cheio, você tem contexto, você tem conteúdo. Porque você, como o irmão falou do jacaré e tal, desses países que adoram seres ou inanimado ou bicho. Então é algo vazio, é algo oco, que não tem fundamento, que não tem raiz. Então quando você passa a adorar a Cristo, a amar a Cristo, ele reflete ele dentro de você. É por isso que muitas vezes as pessoas cruzam com os evangélicos, com os crentes, os verdadeiros, aquele que tem contexto, que tem conteúdo. E eles falam bem assim: nossa, você é diferente. Às vezes você nem fala que você é crente.
Se você está em um ambiente, só a sua conversa, o seu jeito, a sua forma, não é pelo que você veste ou propriamente por causa de você, mas é o que essa frase fala, é aquilo que eu adoro, que resplandece, que vem para fora, que é essa parte de Paulo. Eu percebo que também a idolatria, irmão, veio, não sei se eu estou certa, né? Mas pelo que eu estudei há um tempo atrás, vem de lá de Cã. Vem de lá, eu esqueci agora o nome do povo que Cã vai se tornar lá na frente, que vai brigar com Josué e tal, eu esqueci agora. Mas eu percebi que vem da história de Cã, lá do filho de Noé, que dali de Cã ele começa a forjar, a fazer deuses e estátuas, no caso, né? E começa a adorar. Não sei se esse pensamento meu está certo ou se vem antes, mas eu percebi que veio mais de Cã. Então eu achei interessante essa união dessas frases, né, que o autor trouxe. Obrigada. Alguém lê Isaías 44, 18 a 20. Isaías já enxergou isso aí. Ô, Ana, pode falar, Ana. Alguém abre aí, Isaías 44, 18 a 20. Pode falar, Ana. Já vai. Nada sabem nem entendem, porque se lhes guardaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão para dizer. Metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas. Assei sobre eles carne e a comi. E faria eu do resto essa abominação? Ajoelhar-me-ia eu também diante de um pedaço de árvore? Tal homem se acrescenta de cinza, se apacenta de cinzas, e o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Até o 20? Até o 20? Até o 20 só. Veja só, Isaías já enxergava essa questão, né? E colocou realmente esse texto, ele é mais, como eu falei inicialmente, né? Nós temos vários textos na Bíblia que são pertinentes a essa questão da idolatria. E muito interessante. Vamos para o terceiro tópico da nossa... Alguém mais quer falar? O terceiro tópico fala o seguinte: a idolatria deve ser confrontada. É o último tópico da nossa lição. E vamos ler juntos o que está escrito logo abaixo. Vejam só. Todos juntos. Não farás seguindo. Espera aí, pronto. Eu sou o Senhor teu Deus. Precisava mais? Vinda do próprio Deus. Interessante que nesse texto fala, nem nas águas debaixo da terra. Nem que você cava um buraco, vai lá embaixo, faça um lençol freático. É muito importante nós entendermos o final desse texto. Eu sou o Senhor teu Deus. Isso estava nas tábuas da lei. Quando Moisés chega embaixo, o que é que ele encontra? Um bezerro de ouro. E o povo adorando um bezerro de ouro. O que é que Moisés faz com as tábuas da lei? Quebra. Desde criança a gente sabe disso, né? Paulo. Bom dia, meus irmãos.
A gente sabe, todos nós sabemos que a vida cristã é o campo de batalha, né? E no qual essa guerra, ela não tem trégua entre a carne e o espírito. E vai ser assim até os últimos dias da nossa vida, não é verdade? As obras da carne, conforme está escrito aqui em Gálatas 5, fala sobre essa relação entre nós de fugirmos das obras da carne, que são pecados sexuais, pecados religiosos, pecados sociais, pecados pessoais e por aí vai. E o pecado religioso, que é a idolatria, que está aliada também com a feitiçaria, esses pecados falam de ofensa a Deus, né? Pois são uma perversão do culto, né? E a impureza, né, desse culto prestado a outros deuses. Já a feitiçaria é o intercâmbio secreto com os poderes do mal. Nós devemos observar e ficar atento a essa relação, que a idolatria e a feitiçaria são irmãs, né, siamesas, elas vivem juntas. E muitas vezes a gente, despercebido, né, a gente incorre nessa situação. E o que é que nós também devemos observar lá em Gálatas 5, né, conforme eu já relatei aqui. Aí vem a questão do fruto do Espírito. Não é os frutos, aqui não está no plural, né, mas no singular, é fruto, que é a virtude ligada ao relacionamento com Deus, que é o amor, a alegria, a paz, né, a longanimidade, benignidade, bondade, virtudes que estão ligadas à fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que nós devemos cultivar. O resto está aí na palavra do Senhor para nós nos guiarmos. Mas olha, vamos à frente. Deus já possui uma imagem de si. Já pensaram nisso? Alguém fala, eu nunca vi imagem de Deus. Mas a própria palavra de Deus nos chama a atenção a essa questão. Alguém leia Colossenses 1,15. Veja o que está escrito aí. Colossenses 1, versículo 15. Esse texto é formidável, muito bom mesmo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Coisa linda, né? Segundo a Bíblia, Cristo é a imagem de Deus, o primogênito de toda a criação. Então a gente tem que entender que a imagem de Cristo é o próprio Deus presente conosco, né? Uma pena que eu não vivi naquela época para ver Jesus, mas eu estou vendo pela fé, né? Todos nós estamos vendo pela fé. Ele que é o resplendor, olha esse Hebreus 1,3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Maravilhoso esse texto. O seu poder é notório de Deus, revelado tanto nas obras da criação, quanto em eventos extraordinários, segundo o testemunho das Escrituras. João 1. Alguém leia esse início do Evangelho de São João? Olha só o que diz. João, esse texto muita gente sabe até de cor, né? Mas tudo bem, mas em voz alta aí. Evangelho de João 1, versículo 1 em diante. Estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele. Nada do que foi feito se fez. Quem é ele? Deus. Não, vamos mais exato. Quem é ele? Está falando de quem? De Jesus. Ele é a imagem de Deus, gente.
Ele estava na criação desde o princípio de tudo. Não é verdade? Vamos ler juntos aí o Salmo 115, 5 a 8. Vamos ler todos meus. Salmo 115, 5 a 8. Até eu vou abrir a Bíblia agora para ler junto com vocês. Salmo 115, 5 a 8. Vamos ler juntos? Tem boca, tem olhos, tem ouvido, tem nariz, suas mãos não apalpam, seus pés só tornem os que fazem e quantos nele confiam. Esse texto é muito interessante. Vamos em frente. Os ídolos, um momentinho. Os ídolos se inclinam, os que se inclinam para os ídolos tornam-se escravos de si mesmos, pois a idolatria produz cegueira espiritual. 2 Coríntios 4, 3 a 4. Olha só aí que nós comentamos lá atrás. Cegueira espiritual. 2 Coríntios 4, 3 a 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus minúsculo deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Gente, estão cegos quem assim procede. A palavra de Deus é quem fala isso, não é opinião minha ou de qualquer um de nós. Vamos ao final do estudo já. A igreja hoje precisa de coragem para confrontar com a mensagem do evangelho toda forma de idolatria. Não é só os santos, não. Como nós falamos desde o início desse estudo, existem várias formas, vários tipos de idolatria de deuses nas vidas das pessoas. Somente Cristo liberta da idolatria. Eu vou pedir que alguém leia João 8, de 32 a 36. Esse texto merece ser lido. Não vamos terminar o estudo nessa questão só, não. João 8, 32 a 36. O que é que diz? E jamais fomos escravos de alguém. Como diz tu, sereis livres. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gente, sem intolerância religiosa. Põe isso de lado. Se você quiser evangelizar alguém, falar de Cristo para alguém, nessa linha, nós temos aí o mundo cristão aí pela frente, que se diz que o fundador da igreja deles, da forma como eles vivem, foi Jesus. Mas houve a mudança de tudo que Jesus ensinou para cada ser humano. E fale de Jesus com sabedoria e sensibilidade. Clamem o Espírito Santo do Senhor na hora de você falar de Jesus para essas pessoas. O Evangelho de Cristo deve ser anunciado. E aqui nós findamos, só Jesus salva. Só Jesus abre os olhos desse povo. Só Jesus. Só Jesus.